Sou o pastor Reinaldo Moraes e convido você a abrir o coração para o que Deus quer falar com você hoje. O tema: Dívida e Graça. Livro de Números, capítulo 5, verso 7 nos diz: Confessará o pecado que cometeu e fará plena restituição do seu delito, acrescentando-lhe a quinta parte, e o dará àquele contra quem se fez culpado. O capítulo 5 de Números é um exemplo de uma verdade presente em toda a Escritura. O pecado nunca afeta apenas quem o comete. Quando alguém enganava, roubava ou defraudava o próximo, não apenas feria uma pessoa, tocava também na sua própria comunhão com Deus. A lei, que fazia parte do cotidiano daquele povo, exigia mais do que arrependimento interno. Exigia confissão, restituição completa e ainda o acréscimo de 1/5 do valor, além de um sacrifício pelo pecado. Deus estava ensinando que o mal praticado não poderia ser tratado como algo banal, mas trazia consequências. Mas número 5 acrescenta ainda outra situação inusitada. E se não houvesse como reparar diretamente o dano? E se a pessoa prejudicada não estivesse mais ali ou não tivesse parentes próximos? Nesse caso, a restituição deveria ser entregue ao sacerdote, devolvida ao próprio Deus. Isto mostra que toda injustiça, em última instância, é também uma ofensa contra Deus. Nenhuma transgressão passa desapercebida diante dos olhos dele. Ao mesmo tempo, o texto nos mostra que Deus já demonstrava sua graça ao pecador. Ele não condenava o transgressor quando a reparação se tornava impossível. Ele criava uma alternativa, abria uma porta. Mesmo quando o passado não podia ser corrigido, ele oferecia um meio de restituição. Isso revela o coração de um Deus que leva o pecado a sério, mas que também provê reconciliação. Essa tensão entre justiça e graça encontra seu cumprimento pleno em Cristo. O que a lei exigia, ele pagou. Há pecados que não conseguimos reparar, palavras que não podem ser retiradas, danos que não podem ser desfeitos, pessoas que já não estão mais ao nosso alcance. Quando há confissão verdadeira, Deus não nos abandona à culpa irreversível. Em Cristo, ele recebe aquilo que não conseguimos devolver e restaura aquilo que não conseguimos reconstruir. A cruz se torna então o lugar onde toda dívida impossível encontra resposta. O que não conseguimos pagar foi pago. O que não conseguimos consertar foi consertado. E aquilo que nos separava de Deus foi removido por um ato de graça que não anula a justiça, mas a satisfaz plenamente. Isso nos confronta e nos consola ao mesmo tempo. Confronta porque não podemos tratar o pecado como algo leve. Consola porque mesmo quando falhamos de maneira irreparável aos nossos próprios olhos, Deus ainda nos chama de volta. A restauração com Deus não depende da nossa capacidade de consertar tudo, mas da nossa disposição de confessar e nos render à provisão que Ele mesmo estabeleceu. Ore comigo. Pai, reconheço que muitas vezes falhei, não apenas contra pessoas, mas contra Ti. Existem coisas que eu não posso desfazer, erros que ficaram marcados no tempo e consequências que permanecem. Ainda assim, me rendo a Ti com o coração quebrantado, confiando não na minha capacidade de reparar, mas na Tua graça que restaura. Recebe minha confissão, purifica o meu coração e fortalece em mim um espírito íntegro, que eu viva de forma sensível, honrando a Ti também, na maneira como trato os outros. Em nome de Jesus, o Teu Filho, que eu oro. Pai, já te agradeço. Amém. Paz.